será sobre campo elétrico. No século XVII, Isaac Newton estabeleceu o conceito de interação à distância entre dois corpos. Tá? Dois corpos com massa, separados de uma certa distância, eles irão se atrair, mesmo que entre esses objetos não exista nada. Isso também ocorre com a força eletrostática, ou seja, tanto a força gravitacional quanto a força eletrostática, elas são capazes de agir através do espaço, mesmo que não exista nada entre os objetos. Tá? Isso vale tanto para a gravitacional quanto para a força elétrica. Séculos depois, Michael Faraday ele abordou o estudo do eletromagnetismo utilizando o conceito de campo, tanto para campo elétrico quanto para campo magnético. Tá? Nessa abordagem, através do campo, onde o campo é o mediador da força, eu tenho uma carga, essa carga vai gerar ao redor dela um campo, é um campo abstrato, tá? Então tem um campo ao redor dessa carga e esse campo é o responsável, é o mediador da força, ou seja, quando eu colocar uma outra carga naquela região onde existe um campo, esse campo irá produzir naquela carga uma força elétrica. Tá? Então, uma outra forma de explicar a interação elétrica entre as cargas. Então, basicamente, se eu estou estudando eletrostática, tá, eu tenho duas alternativas então para abordar esses fenômenos. Eu posso utilizar a lei de Coulomb, chamada força exercida à distância, ou posso usar o conceito de campo elétrico, tá? Onde a força vai ser exercida, vai ser mediada pelo campo presente no local onde você coloca o objeto carregado. Tá? Então, se ali já existe um campo, esse campo criado por uma outra carga, quando eu colocar uma carga carregada ali, vai surgir sobre aquela carga uma força elétrica. Basicamente, em eletrostática, lei de Coulomb e campo elétrico vão, independente de qual nós escolhermos para abordar determinado fenômeno, o resultado vai ser o mesmo, tá? Independente de qual escolha. A principal diferença surge em situações fora do equilíbrio eletrostático. Por exemplo, se eu tenho uma carga que ela começa a se movimentar em relação às outras cargas, considerando a lei de Coulomb, o que se entende é quando essa carga se movimenta, instantaneamente todas as outras cargas percebem esse movimento. Tá? Isso é chamado de, por isso, força exercida à distância. É como se fosse praticamente instantâneo. Uma carga se movimentou ou variou seu valor, todas as outras cargas próximas percebem isso instantaneamente. Já através do conceito de campo elétrico, quando isso acontece, uma carga se move em relação a outra, a informação que ela se movimentou vai se propagar através do espaço de velocidade finita, fazendo com que haja um retardo nessa transmissão de informação, ou seja, ela se movimenta e depois de um certo tempo é que as outras cargas irão perceber esse movimento, ou seja, não é uma ação instantânea que vai ocorrer. Então, a principal diferença nessas duas abordagens surge quando há variação da carga no tempo, tá? Ou mudança na posição relativa entre elas.